queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus, a sua bondade e a sua misericórdia seja sobre todos continuamente. Meu querido, seja bem-vindo ao nosso canal e também a mais um dos nossos comentários acerca dos livros da Bíblia. Hoje estamos iniciando o primeiro livro do Novo Testamento. Vamos estudar hoje o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus tem sido aceito em todos os tempos como uma narrativa de grande autoridade e inspiração acerca da vida do nosso Senhor Jesus. O Evangelho de Mateus ele é tão importante para nós como também foi para a igreja no primeiro século. O Evangelho de Mateus foi um dos livros mais usados como referência entre os autores que escreveram no segundo século da igreja. Nos dias de hoje, o Evangelho de Mateus certamente é um dos evangelhos mais lidos em nosso púlpito. Textos que são comuns aos quatro evangelhos normalmente são dado preferência da sua leitura para o Evangelho de Mateus, o que coloca o livro do comentário de hoje como o evangelho mais popular entre os quatro evangelhos. O Evangelho de Mateus. Acerca da autoria deste livro, alguns sugerem que o seu autor seria anônimo, mas tradicionalmente consideramos o seu autor o evangelista Mateus, o publicano. O tema do seu livro, Jesus, o Messias e Rei. A data do seu livro varia entre 60 a 65 depois do nascimento de Cristo. Já fazia aproximadamente 30 anos da morte do nosso Senhor Jesus, quando Mateus então resolveu escrever sobre aquilo que ele testemunhou e possivelmente também utilizou-se de memória dos outros discípulos, assim como possivelmente tenha utilizado da bibliografia do evangelista Marcos, uma vez que este evangelho foi escrito primeiro. Mateus, também chamado de Levi, filho de Alfeu, separado como um dos 12 apóstolos de Cristo, deixou tudo para seguir Jesus e fez um banquete para celebrar o seu chamado. Segundo a tradição, morreu na Etiópia pela espada. Verificaremos agora o tamanho da contribuição do livro de Mateus dentro do Evangelho. Ele tem 28 capítulos e 1071 versículos. No gráfico, nós temos a soma dos livros de Marcos, Lucas e João, que juntos formam 72% do Evangelho. O texto de Mateus contribui com 28% desta obra. Este gráfico ele foi calculado considerando o número de versículos, que acreditamos ser um cálculo mais adequado para dimensionarmos a proporção para cada um dos livros. Vamos falar agora sobre o tema e a finalidade do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus ele atende a dois propósitos. Um primeiro propósito é um propósito específico e um segundo propósito é um propósito mais universal. O propósito específico atende a uma necessidade judaica, a necessidade de que os judeus precisassem entender e reconhecer que em Jesus se cumpria tudo que estava escrito nos profetas, nos salmos e também na lei, com o objetivo de fortalecer a fé de judeus que naquele momento eram novos convertidos. No objetivo de fornecer esta certeza aos judeus, o evangelista Mateus traz pelo menos 3 propósitos específicos no seu livro. Primeira coisa que ele queria provar aos judeus é que Jesus é o rei descendente de Davi. Qual a fundamentação ele usa para poder provar esta verdade?
Mateus utiliza-se da genealogia para provar que Jesus atende às qualificações de descendente de Davi segundo a carne, logo também segundo a promessa. A referência de 2 Samuel nos promete um rei que daria reino eterno para Davi. E Mateus capítulo 1 fala sobre a genealogia de Cristo, aonde esta promessa se cumpriria. O evangelista Mateus tem tanta preocupação de que o seu evangelho seja um evangelho do rei, que ele nos traz estas informações. Sobre reino dos céus, ele repete 31 vezes, reino de Deus 4 vezes, evangelho do reino 3 vezes, rei dos judeus 4 vezes, filho de Davi 10 vezes. Só por estas referências já percebemos o propósito de Mateus de nos mostrar que este evangelho é o evangelho do rei. A segunda coisa que Mateus queria provar aos judeus é que Jesus é o novo Moisés. O evangelho de Mateus nos revela o novo Sinai, que era o monte onde Jesus estava, a nova lei, que seria o sermão do monte proferido por Jesus, e o novo Moisés seria o próprio Cristo. A referência de Êxodo, capítulo 19 e 20, com Mateus, capítulo 5 ao 7, é um paralelo entre o que ocorreu no Monte Sinai e no Monte do Sermão. A terceira coisa que Mateus queria provar aos judeus é que Jesus é o Messias Salvador. Mateus apresenta Jesus como Emanuel, o Deus conosco, e nele cumpre-se todas as previsões proféticas do Antigo Testamento. O segundo propósito do evangelista Mateus agora era um propósito universal, que não era mais atender aos judeus, mas agora queria atender a uma necessidade da igreja. A igreja, formada tanto por judeus quanto por gentios, precisavam conhecer acerca do Salvador, conhecer acerca da sua vida pública e também sobre a sua vida pessoal. E certamente que o Evangelho de Mateus deu uma grande contribuição para a igreja primitiva, fortalecendo os nossos irmãos na fé que estavam fazendo parte de uma congregação e de uma comunidade que estava em grande crescimento. O propósito universal do Evangelho de Mateus atenderia às necessidades da igreja. Quais necessidades? Primeiro, provar a existência de um Jesus histórico. Provar e promover a existência de Jesus através do registro da sua genealogia, seu nascimento, seus ensinos, sua morte, assegurando a existência de um personagem humano e real. O propósito também do livro de Mateus é registrar a vida do nosso Senhor. Prover aos seus leitores, tanto judeus quanto gentios, um relato da vida pessoal e pública de Jesus, através de um testemunho ocular dos fatos. O nosso irmão Mateus foi esta testemunha. Também é propósito do Evangelho provar a divindade de Jesus. Mais que um simples homem, Jesus é o cumprimento da promessa em que Deus habitaria entre os homens. Outro propósito do Evangelho de Mateus é revelar a superioridade de Jesus. Sua superioridade é registrada em sua concepção, sabedoria, sinais, curas, prodígios, libertação, promessas, morte e também ressurreição e etc. O evangelista Mateus nos prova, através do seu livro, que Jesus é digno da confiança da igreja e quem crer nele seria salvo e certamente não seria confundido. Vamos conhecer agora o conteúdo do Evangelho de Mateus. Eu vou mostrar primeiramente aos meus irmãos um esboço da divisão do Evangelho de Mateus e compreender este esboço nos dará uma visão geral do livro, o que facilitará a nossa compreensão. Acompanhe na sua tela. O esboço de Mateus. O Evangelho de Mateus ele pode ser dividido em 5 partes. A primeira parte aí nós temos uma introdução ou uma apresentação do Messias,
que fala sobre a sua genealogia, nascimento, batismo e também a sua tentação. A segunda parte do esboço do Evangelho de Mateus fala sobre o seu ministério na Galileia, que vai do capítulo 4 até o capítulo de número 18, falando sobre o Sermão da Montanha, sinais e cura, a chamada dos 12 e também a transfiguração. Na terceira parte, nós temos o ministério de Jesus na Galileia, ou mais precisamente em Jerusalém, que vai do capítulo 19 ao capítulo 26, onde nós temos a entrada em Jerusalém, a purificação do templo e também nos fala sobre Getsêmani. Isso de forma resumida, porque o conteúdo é bem grande. O quarto ponto fala aí sobre o sofrimento do Messias, que vai do finalzinho do capítulo 26 até o capítulo de número 27, que fala sobre a prisão, o julgamento, a crucificação e o sepultamento do nosso Senhor. E a última parte do esboço de Mateus fala sobre a ressurreição do Messias, no capítulo 28, falando sobre a sua ressurreição, fala também sobre o testemunho das mulheres e também fala sobre a grande comissão. O Evangelho de Mateus tem 28 capítulos e mais de 1000 versículos. Resumir uma obra tão grande e tão rica em informação é quase impossível resumi-la em poucos minutos. Por isso, a melhor forma de nós compreendermos o Evangelho de Mateus é dividir o seu conteúdo em 5 grandes discursos em que pode representar bem o contexto do Evangelho de Mateus. O primeiro grande discurso é o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7. Estes ensinos são o resumo prático de um novo testamento para um novo povo e separado para compor um novo reino. Este glorioso discurso não é exclusivo para Israel, uma referência ao Israel do passado, assim como não está endereçado aos anos vindouros, ou seja, não é para o nosso futuro, mas é para a nossa época e para a nossa instrução. Este Sermão do Monte é o código de conduta da igreja. Meus irmãos, o evangelista Mateus fez um belíssimo trabalho reunindo vários ensinos de Jesus numa mesma coleção que nós chamamos de o Sermão do Monte. Alguns estudiosos sugerem que estes ensinos não teriam sido ministrados todos no mesmo dia. Porém, o nosso irmão Mateus teve a habilidade de juntá-los como se fizesse parte de um único sermão. Este sermão, ele é tão importante e de tão grande conhecimento que nós vamos estudá-lo separadamente na semana que vem. O que nós precisamos saber para a aula de hoje acerca da importância deste sermão é que ele nos dá todas as informações necessárias para uma vida cristã sadia. Se você quer saber como orar, como viver com seus irmãos na fé, o que fazer para agradar a Deus, se você quer saber como é que você deve ser santo, o Sermão do Monte tem todas estas respostas. Ele é tão extraordinário que certamente foi utilizado pelos apóstolos para poder ter base para extrair do Sermão do Monte as grandes doutrinas apostólicas registradas nas cartas pastorais. Temos agora o segundo grande discurso que divide o livro do Evangelho Mateus, falando sobre milagres e instruções, onde o nosso Senhor não apenas curava, mas também ensinava. Nessa sessão histórica, Jesus apresenta o seu poder e a sua autoridade por meio de obras sobrenaturais e inegáveis. Segundo a tradição, o número de 10 milagres, que é o que está registrado dentro desta sessão, foram escolhidos por Mateus de forma proposital, pois foram 10 as pragas enviadas por Deus através de Moisés, Cristo, o novo Moisés.
A segunda sessão de discurso, ela é composta de 10 milagres e são acompanhados de instruções acerca da necessidade da fé e também da lealdade absoluta em Cristo Jesus. Este segundo discurso, falando sobre milagres e também sobre instruções, nos traz várias histórias muito conhecidas dentro da Bíblia Sagrada. Nós temos o endemoniado gadareno que foi liberto, a cura da sogra de Pedro, a mulher do fluxo de sangue, Jesus e a tempestade. São histórias extremamente conhecidas, que o nosso irmão Mateus utiliza-se dessas referências para provar aos seus leitores que Jesus era o Messias, porque nele se cumpria o que estava dito pelos profetas. Acerca da cura da sogra de Pedro, ele escreve assim, no capítulo 8, verso 17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus, mostrando que os milagres provavam o Jesus messiânico. Meus irmãos, uma outra coisa evidente nos milagres de Jesus dentro desta sessão era que ele ensinava a necessidade da fé e a necessidade da mudança de vida. Ele curava e dizia: vá, a tua fé te salvou, mas não peques mais. Observemos que os milagres de Jesus tinham o propósito tanto de trazer alívio para o sofrimento da raça humana, mas também instruí-lo a andar segundo a vontade de Deus. Temos aí o terceiro grande discurso que divide o Evangelho de Mateus, a vocação dos discípulos, que vai do capítulo 9, verso 35, até o capítulo 11, verso 1. A obra e a conduta dos discípulos estão em evidência nesta passagem. Jesus envia seus missionários com instruções para o seu modo de vida e para a conduta na sua missão. Os 12 discípulos foram separados e chamados a ocupar lugar de liderança no seio da igreja. E a força do seu chamado substitui os líderes religiosos entre os judeus. Os discípulos eram agora os chamados apóstolos de Cristo. Na sequência, temos o quarto grande discurso que divide o Evangelho de Mateus, que fala sobre as parábolas, que vai do capítulo 13, do verso 1 até o verso de número 51. As parábolas ilustram o conceito cristão do reino, corrigindo e evitando falsos ensinos. Suas parábolas exaltam a natureza, o valor e a necessidade de buscar o reino de Deus. Acerca de Jesus ter se utilizado de parábolas em seus ensinos, o evangelista Mateus faz um registro interessante sobre isso. Mateus capítulo 13, verso 34 e verso 35. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Meus irmãos, o evangelista Mateus está nos informando que Jesus utilizava-se das parábolas para poder trazer verdades espirituais, ou como ele mesmo disse, coisas ocultas desde a criação do mundo, pegar este ensinamento divino, espiritual e sobrenatural, explicá-lo de uma forma fácil, compreensível para aquela multidão de ouvintes, através das parábolas, comparando coisas do cotidiano daquelas pessoas para extrair dali as verdades espirituais. Trouxe aí aos meus irmãos mais algumas informações para enriquecer o vosso conhecimento. Existem 41 parábolas nos evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas.
23 foram registradas por Mateus e 10 são exclusivas do seu livro. O Evangelho de João não registra nenhuma parábola. Nós temos aí, meus irmãos, estas 10 parábolas, que são 10 parábolas que estão somente no Evangelho de Mateus. Na sequência, temos aí o registro também exclusivos do evangelista Mateus acerca de algumas histórias que só contém no seu livro. Do primeiro ponto, visita dos magos do Oriente, até o ponto de número 12, o suborno pago aos soldados, são registros que só encontramos também no Evangelho de Mateus. Temos aí o quinto e último grande discurso que divide o Evangelho de Mateus, que é o sermão profético, que vai do capítulo 24 até o capítulo de número 25. Também chamado de Pequeno Apocalipse, este sermão é uma revelação profética das últimas coisas. Foi proferido como resposta à pergunta dos discípulos, objetivando alertá-los quanto aos acontecimentos relacionados à sua vinda e ao fim dos tempos. O sermão profético ele pode ser dividido nestas 5 partes, facilitando a nossa compreensão de todo o texto. A primeira parte fala sobre os sinais da sua vinda. Nós temos aí falsos cristos e falsos profetas, doenças, guerras e perseguições são alguns dos sinais da sua vinda. A segunda parte do sermão profético é a grande tribulação. Separamos uma referência aí que resume bem este contexto. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. A terceira parte, que divide o sermão profético, é a vinda do Filho do Homem. A referência de Mateus 24:30 resume bem também esta mesma passagem. A quarta parte fala sobre a exortação à vigilância, que diz: vigiai, pois não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Nesta passagem, o nosso Senhor Jesus fala sobre 3 parábolas. São parábolas de vigilância, que são as parábolas dos 2 servos, as 10 virgens e também dos 10 talentos. E a última divisão do sermão profético é o fim do sermão profético, que fala sobre a vida eterna e o castigo eterno, de Mateus capítulo 25. Meus irmãos, todos os evangelhos possuem no seu texto virtudes particulares que exaltam o seu conteúdo. E no caso do Evangelho de Mateus não poderia ser diferente. Uma virtude do livro de Mateus é que ele é um livro completo, talvez o mais completo entre os 4 evangelistas. Poucas coisas que os outros evangelistas citaram, Mateus também não tenha registrado. O Evangelho de Mateus é um livro tão bem fundamentado que nós chegamos a uma única conclusão: Jesus é o Messias, o Salvador de Israel, o Deus conosco. Mateus registra de forma tão sábia o seu conteúdo que a sua genealogia prova para nós: Jesus é o Rei esperado. A sua morte e a sua ressurreição revelam para nós: ele é o sacerdote eterno. E as suas profecias, a sua mensagem profética é tão poderosa que nos chega à conclusão: ele é o profeta semelhante a Moisés. Meus irmãos, este livro é tão extraordinário que eu só poderia finalizá-lo com a mesma palavra utilizada pelo nosso irmão Mateus. Uma promessa extraordinária que encerra o seu livro. Mateus, capítulo 28 e o verso 20 diz: E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Finalizamos mais um dos nossos comentários. Muito obrigado porque nos acompanhou até aqui. Peço, inscreva-se no nosso canal, nos dê o seu apoio, deixe o seu joinha, faça um comentário aqui embaixo,
Diga qual é a sua congregação, de que cidade você está nos assistindo. Será uma honra saber que nós estamos contribuindo para a sua congregação. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério e até a próxima semana, se Deus quiser. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.